Sinfonia barulhística, todos os brinquedos, parece ser uma composição criativa e experimental que mistura brinquedos, contos e poemas, talvez com a intenção de explorar a relação entre sons, histórias e imagens. Cada item listado, brinquedo, conto e poema, parece funcionar como um bloco que interage de maneira única com os outros, criando uma sinfonia de diferentes formas de expressão artística. Aqui está uma possível interpretação dessa obra. 1. Brinquedo, Diablo de lata. O Diablo de lata, um brinquedo tradicional que faz ruído, pode representar o som inicial ou a introdução da sinfonia, com um ritmo repetitivo e melódico. 2. Conto, o nome da fruta, um conto que, talvez, explore o mistério e a magia dos nomes, associando frutas a histórias e significados, talvez criando um vínculo entre a fruta e a imaginação. 3. Poema, sombra, um poema que poderia refletir sobre as sombras da vida, utilizando a escuridão para trazer profundidade ao conjunto. O Diablo de cabaça é um brinquedo tradicional e artesanal, que faz parte de diversas culturas ao redor do mundo. Ele é feito geralmente com uma cabaça, que é uma planta conhecida por seu formato arredondado e ocos, e é utilizada na construção do brinquedo devido à sua leveza e resistência. Esse brinquedo é manipulado com bastões ligados por cordas, e o objetivo é fazer o diabo girar, saltar e realizar truques. Pode-se usar tanto para diversão quanto como parte de apresentações artísticas, sendo muito comum em shows de malabares e atividades circenses. Em algumas versões, o Diablo de cabaça pode ser pintado ou decorado de maneira vibrante, refletindo a cultura local e o estilo artístico da região. O brinquedo exige coordenação motora e prática para ser bem manipulado, e pode ser tanto uma forma de entretenimento quanto de habilidade. O conto, A Minha Infância Foi Mais ou Menos Assim, é uma reflexão sobre as experiências e memórias de infância, muitas vezes com um tom nostálgico e de certa suavidade. Através da narração de um eu lírico, ele retrata as lembranças de um tempo que, embora não tenha sido perfeito, foi significativo e cheio de momentos que definiram a pessoa que o narra. Este tipo de conto geralmente revela a simplicidade e a pureza da infância, misturada com as dificuldades e desafios que fazem parte da formação pessoal. A expressão, mais ou menos assim, sugere que, apesar das dificuldades ou falhas, a infância foi uma fase de aprendizado e de construção do ser. No enredo de um conto com esse título, pode-se esperar uma mistura de cenas cotidianas, algumas engraçadas, outras mais sérias, mas todas marcadas por um tom que busca capturar a essência da experiência infantil. A narrativa pode fazer o leitor refletir sobre como a infância, com suas nuances e imperfeições, molda o adulto que se torna mais tarde. Você está se referindo a um conto específico ou a um tipo de história que tenha esse tema? O poema, A Lata e as Sete Notas, parece ser uma criação criativa que mistura a simplicidade de um objeto comum, a lata, com a complexidade da música, representada pelas 7 notas musicais. A metáfora pode explorar a ideia de que até os elementos mais simples podem ter algo de belo ou musical, mesmo que à primeira vista pareçam insignificantes. A lata, algo tão cotidiano e muitas vezes descartado, poderia ser um recipiente para sons, como se tivesse a capacidade de criar melodias a partir das 7 notas. Embora eu não conheça um poema exato com esse título, posso criar uma interpretação poética inspirada nessa ideia. Veja abaixo um exemplo de poema. A lata e as 7 notas. Na esquina, repousa uma lata amassada. De cor enferrujada, sem brilho, sem glória. Mas o vento passa, e a lata, inesperada, toca um acorde, desvela uma história. 7 notas, 7 sonhos, 7 sons a dançar. Naquele metal que parece já não cantar. O vento sopra, a lata faz música no ar. Onde não se esperava, a melodia começa a soar.
O sol brilha mais forte, e a lata responde. A cada batida, mais o som se expande. Cada nota é um segredo que o tempo esconde. E a lata, com sua sinfonia, não mais se rende. Ah, como tudo tem sua canção. Até a lata, esquecida, sem razão. 7 notas que se tornam a paixão. E a lata, agora, é música e emoção. Neste poema, a lata ganha uma nova vida através das notas musicais, mostrando que até os objetos mais simples podem se transformar em algo especial quando vistos de uma nova perspectiva. Se você tiver algo mais específico em mente para a lata e as 7 notas, posso adaptar ou criar um poema mais alinhado ao seu conceito. A escada de Jacó é uma metáfora religiosa e espiritual mencionada na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 19. Ela descreve um sonho de Jacó, no qual ele vê uma escada que se estende da terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Essa visão simboliza a conexão entre o mundo terreno e o divino, representando a comunicação e o caminho entre Deus e os seres humanos. Na tradição cristã e em várias interpretações teológicas, a escada de Jacó também é vista como uma imagem da jornada espiritual, onde os crentes buscam uma maior proximidade com Deus, por meio da oração, meditação e devoção. Se você estava se referindo a algum outro contexto, por favor, me avise. Jardineiros e jardins pode se referir a uma variedade de temas ligados à jardinagem, cuidados com plantas e paisagismo. No entanto, sem mais contexto, existem algumas possíveis interpretações. 1. Profissão e papel dos jardineiros. Os jardineiros são profissionais que cuidam, plantam e mantêm jardins, espaços verdes e áreas externas. Eles são responsáveis pela poda de plantas, plantação de flores, arbustos e árvores, e pela manutenção geral do espaço. 2. Jardins refere-se ao próprio espaço verde ou área ajardinada. Pode ser um jardim privado ou público, incluindo jardins de flores, hortas ou até paisagens mais complexas com elementos de design paisagístico. 3. Tema de paisagismo. A jardinagem é uma forma de arte e ciência que envolve o planejamento, criação e manutenção de jardins e paisagens. Jardins podem ser projetados de maneira a refletir diferentes estilos, como jardins formais, informais, de estilo japonês, entre outros. Se você tem uma pergunta específica sobre jardineiros e jardins, como dicas de jardinagem, história de jardins famosos ou cuidados com plantas, posso te ajudar com mais detalhes. Cochichos e conchinhas parece ser uma expressão poética ou simbólica, possivelmente se referindo a sons suaves e elementos da natureza, como o mar. Vamos analisar as duas palavras. 1. Cochichos. Este termo evoca sons baixos e suaves, como sussurros ou murmúrios. Geralmente, cochichar é o ato de falar em voz baixa, de forma a ser ouvida apenas por quem está bem próximo. Pode ser usado para descrever conversas discretas ou confidenciais, e também para evocar uma sensação de intimidade ou segredo. 2. Conchinhas. Este termo é o diminutivo de concha, e evoca as pequenas conchas encontradas nas praias. As conchas, muitas vezes associadas ao mar, têm uma conotação de beleza natural e tranquilidade. Além disso, são frequentemente vistas como objetos colecionáveis ou símbolos de harmonia com a natureza. A junção dessas palavras pode evocar uma imagem de momentos calmos e serenos, talvez na praia, onde se ouvem cochichos suaves ao vento e se encontram conchas na areia. Também pode sugerir uma sensação de confidência e de descobrir pequenos tesouros ou segredos da natureza. Se essa expressão tem um significado mais específico para você ou está relacionada a algo, adoraria saber mais. Parece que você quis dizer diabetes de jornal. A expressão diabetes de jornal
pode ser uma forma popular ou figurativa de se referir ao diagnóstico de diabetes baseado em informações de mídia ou em uma descoberta não confirmada por exames médicos. No entanto, não há um termo médico oficial, diabetes de jornal. Se você estiver se referindo ao fato de ouvir sobre diabetes com frequência na mídia ou em publicações, é importante sempre buscar orientação médica para entender melhor a condição e realizar exames adequados. Se precisar de mais detalhes sobre diabetes ou como ela é diagnosticada, posso explicar mais. O Sol e o Vento é uma fábula clássica que ensina sobre a força da persuasão, a importância da gentileza e da compreensão. A história envolve o Sol e o Vento, que discutem sobre quem é mais forte. Para resolver a disputa, eles decidem fazer um teste. Ambos tentam fazer um homem que está caminhando pela estrada tirar o seu casaco. O vento começa a soprar com força, tentando arrancar o casaco do homem. No entanto, quanto mais forte o vento sopra, mais o homem aperta o casaco em volta de seu corpo para se proteger. Já o sol, ao brilhar suavemente, aquece o homem até que ele, sentindo calor, decide tirar o casaco. A moral da história é que a suavidade e a gentileza podem ser mais eficazes do que a força bruta. A fábula é frequentemente usada para ilustrar a ideia de que, em muitas situações, a persuasão amigável é mais poderosa do que a imposição agressiva. Could you clarify what you mean by vira-vira? It could refer to different things depending on the context, such as a name, a place, a term from a specific culture, or something else. Let me know what you are specifically referring to. Diablete de Madeira refers to a traditional Portuguese dish from the island of Madeira. The term diablete is derived from diabo, meaning devil, which hints at a spicy or bold flavor profile. Typically, diablete de Madeira consists of small pieces of meat, often beef, marinated with garlic, olive oil, and spices, then grilled or fried to create a flavorful dish. Madeiras cuisine is influenced by the island's natural resources, including fresh seafood and meats, as well as unique species. This dish is often served with local sides like rice or potatoes. Do you want to know more about the dish or its recipe? O Galo e a Raposa é uma fábula tradicional que faz parte do gênero literário das fábulas, muito comum na literatura infantil. Ela geralmente tem como propósito ensinar uma lição de moral. Na história, o galo, confiante e vaidoso, se encontra com a raposa, que, sendo astuta, tenta enganá-lo. A raposa, com palavras doces, tenta convencer o galo a cantar, dizendo que ele é o mais belo e que sua voz é maravilhosa. O galo, então, começa a cantar, mas enquanto isso, a raposa aproveita a oportunidade e o captura. A lição dessa fábula geralmente envolve o conceito de que a vaidade e a confiança excessiva podem ser perigosas, e que as palavras elogiosas nem sempre têm boas intenções. Além disso, ensina a importância de ser cauteloso e não cair em truques de pessoas, ou animais, que têm interesse próprio. Você gostaria de mais detalhes sobre essa fábula ou outra versão dela? O Ratinho da Cidade e o Ratinho do Campo é uma fábula popular escrita por Esopo, que transmite uma lição sobre as diferenças de vida entre os ratos urbanos e rurais, e as escolhas que as pessoas podem fazer em relação ao estilo de vida. Na história, o ratinho da cidade vive um estilo de vida mais luxuoso, mas cheio de perigos, enquanto o ratinho do campo vive uma vida simples e tranquila, mas com menos conforto. O ratinho da cidade convida o ratinho do campo para conhecer a vida na cidade, onde ele experimenta comida abundante e requintada, mas também precisa lidar com o risco constante de ser pego por um gato ou outros perigos da cidade. Ao final, o ratinho do campo decide retornar à sua vida simples no campo,
pois prefere a segurança e tranquilidade da sua casa, apesar de ter menos luxo. A moral da história é que a paz de espírito e a segurança podem ser mais valiosas do que uma vida de luxos e perigos. Essa fábula ensina a importância de fazer escolhas de vida baseadas no que é realmente importante para o bem-estar, em vez de se deixar levar apenas pelos prazeres materiais. It seems like you might be referring to corruptio, which can mean corruption, or to corrupt, in Latin. Could you clarify what you are asking about? Are you referring to something specific like a concept, a character, or something else? O Pernilongo e a Onça é uma famosa fábula escrita por Monteiro Lobato, que faz parte de seu livro Fábulas de Monteiro Lobato, publicado em 1923. Nessa história, um pernilongo, mosquito, que se sente muito valente e corajoso resolve provocar uma onça, acreditando que pode vencê-la. A moral da história é que, muitas vezes, seres pequenos ou fracos têm uma confiança exagerada em suas capacidades, o que pode levá-los a se meter em situações perigosas e desnecessárias. No final, a fábula ensina que a força física ou a valentia de aparência nem sempre são suficientes, e que reconhecer os próprios limites é importante para evitar problemas. O bolo e a bala pode ser uma expressão ou uma referência a algo específico, mas sem mais contexto, não tenho certeza do que você está se referindo. Pode ser uma história, uma música, um ditado ou até uma metáfora. Você está falando de algum conteúdo específico ou de uma situação? Diablo na vareta refers to a traditional circus style juggling toy, often seen in various forms of performance arts. It is a type of prop used in juggling and acrobatics, where a spinning top is balanced and manipulated on a string tied between two sticks or ends. The vareta, stick or end, is used to control the diablo, a spool-shaped object, by spinning, tossing, and performing various tricks with it. The diablo itself is typically made of tissue discs connected by an axle, and when spun quickly, it can be made to hover, toss into the air, or perform tricks such as loops and catches. It is popular in circus acts, street performances, and even as a recreational skill for enthusiasts. Are you interested in learning about tricks, history, or how to use a diablo na vareta? O tucano e o coelho. Era uma vez, na floresta, um tucano e um coelho que se tornaram amigos. O tucano, com seu bico grande e colorido, era conhecido por ser muito orgulhoso de sua aparência. Já o coelho, com suas orelhas longas e ágeis patas, era muito humilde e vivia uma vida simples. Um dia, o tucano se gabava de sua beleza e das cores vibrantes de suas penas, dizendo ao coelho: "Veja como sou belo. Todos na floresta me admiram por minha aparência maravilhosa." O coelho, que nunca se importava muito com a aparência, respondeu com um sorriso: "Eu prefiro ser como sou, sempre correndo por aqui e lá, ajudando meus amigos sempre que precisam." Em um momento de distração, o tucano se perdeu e ficou preso em uma árvore. Ele começou a gritar pedindo ajuda, mas ninguém ouviu. O coelho, que estava por perto, ouviu os gritos e correu até o tucano. Com sua rapidez e habilidades de saltar, o coelho conseguiu ajudar o tucano a se libertar. Viu, meu amigo tucano, a beleza nem sempre resolve tudo. Às vezes, o que realmente importa é a amizade e a disposição para ajudar os outros, disse o coelho. O tucano, agora envergonhado, aprendeu que a aparência não era tudo, e que a verdadeira beleza vinha de ações generosas e do cuidado com os outros. Moral da história: a verdadeira grandeza está nas ações de bondade e generosidade, não apenas na aparência externa. Essa é uma possível interpretação de uma história com o tucano e o coelho, com lições sobre humildade e amizade. O menino e a menina
é uma história curta ou uma expressão que pode se referir a um conto popular. No entanto, se você está se referindo a uma obra específica, como um conto ou música, por favor, forneça mais detalhes para que eu possa entender melhor o que você está mencionando. Se for algo mais genérico, pode ser interpretado como uma história sobre dois jovens personagens, um menino e uma menina, e suas experiências ou relações. Como posso te ajudar com isso? Poderia especificar o que você quer dizer com todos os brinquedos. Você está se referindo a uma lista de brinquedos em geral, a algum brinquedo específico, ou a um conceito relacionado a brinquedos? Assim posso te ajudar melhor.